Olá! Temos aqui um material fascinante hoje, que explora uma potencial vulnerabilidade, assim, no futuro a longo prazo do Bitcoin original. A fonte chama-se Bitcoin 2.0, a continuidade geracional. E levanta uma questão bem fundamental, né? Sobre a sobrevivência do Bitcoin para além, bom, das gerações humanas. Exato. A ideia central que o material apresenta é que, embora o protocolo Bitcoin seja uma obra de engenharia impressionante, ele pode ter uma falha intrinsecamente ligada à nossa mortalidade, Ah, interessante, não é algo técnico, então. não diretamente no código. O argumento é que a maior ameaça não vem tipo de regulação ou de tecnologia, sabe? Mas sim de um processo biológico inevitável. Que seria? A perda de chaves privadas quando seus detentores morrem. E a herança falha. O material até chama isso o grande filtro do Bitcoin. O grande filtro? Forte isso. Pois é. Premissa é que essa transferência de chaves entre gerações é inerentemente frágil, sabe? Informação perde-se, planos de herança não funcionam como esperado. Entendo. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante, né? A fonte foca num ciclo específico de tempo. Isso, um ciclo de cerca de 132 anos. É o tempo estimado para o fim da emissão original de Bitcoin, lá por volta de 2140. Isso cobre quase 2 gerações humanas completas. 2 gerações. E qual é a ligação? Bom, o argumento é que uma chave privada, para que o ativo continue em circulação a longo prazo, precisa de ser herdada com sucesso, 2 vezes nesse período. 2 vezes. Ok. E a probabilidade de falha, em 2 heranças consecutivas, bom, é considerada muito alta pelo estudo. E eles quantificam isso? Dão números? Sim, e é aqui que fica. É impactante. A matemática apresentada ilustra bem. Num cenário que eles chamam de conservador, com 30% de perda de chaves por geração. O que já parece bastante. Pois é, mas mesmo nesse cenário, após 2 gerações, ou seja, um ciclo de 132 anos, só cerca de 49% dos bitcoins iniciais permaneceriam acessíveis. Metade perdida, basicamente. Basicamente. E num cenário que eles consideram mais realista, com 40% de perda por geração, aí só 36% continuariam acessíveis. Uau! Menos de 40%? Isso é uma perda enorme de liquidez potencial. Exatamente. E a fonte faz questão de dizer que a divisibilidade do Bitcoin em satoshis não resolve isso, tá? Ah, não. Por quê? Porque se as chaves forem perdidas, os satoshis ficam inacessíveis do mesmo jeito. É como a analogia que usam é ouro no fundo do oceano. E entendi. O ouro está lá, mas inacessível. Isso. O resultado seria uma espécie de hemorragia cumulativa, lenta, que transformaria a rede ao longo de muito tempo num cemitério digital. Cemitério digital? Que imagem! Ok, diante desse cenário, qual é a solução que o material propõe? Propõe algo chamado Bitcoin 2.0, o protocolo de continuidade. É importante notar como eles apresentam isso. Como assim? Não é como uma melhoria ou um upgrade, entende? Mas sim como uma solução, um mecanismo de segurança para essa falha existencial que eles percebem. E como funcionaria esse protocolo? A ideia é ativar um novo mecanismo por volta de 2140, quando o ciclo original de emissão terminar. E esse protocolo introduziria, atenção, 100 novos ciclos de emissão, cada um com cerca de 132 anos também. 100 novos ciclos? Mas isso não é inflação? Ciclo novo seriam reintroduzidos aproximadamente 21 milhões de BTC. Mais 21 milhões, 100 vezes? Sim, mas seguindo a mesma curva de halving original. A justificação que dão é que não seria uma inflação tradicional para aumentar a oferta. Seria um mecanismo de reliquefação. Reliquefação? Para compensar as perdas? Exato, para compensar as moedas que se prevêem perdidas pelas gerações anteriores devido à falha na herança das chaves. A ideia é garantir a liquidez e também, muito importante, a segurança da rede através das recompensas aos mineradores. Por um período muito longo, falam em mais de 13 mil anos. 13 mil anos, a uma escala de tempo completamente diferente. Então, os benefícios seriam essa longevidade, liquidez constante, um orçamento de segurança previsível para os mineradores. E a estabilidade monetária ao longo prazo, ao contrariar essa perda contínua de moedas. E o que aconteceria, segundo eles, se nada for feito? Se essa proposta ou algo parecido não for implementada? Bom, eles preveem o futuro, faseado.
Primeiro, concentração crescente da oferta nas mãos de poucos e volatilidade a curto prazo. Ok. Depois, a médio prazo, redução de liquidez e taxas de transação que poderiam tornar-se proibitivas à medida que a recompensa por bloco desaparece. E a longo prazo? A longo prazo, o cenário pintado é de uma rede disfuncional, quase um museu digital, como eles chamam. Um artefacto histórico mais do que um sistema monetário vivo. Entendo. A mensagem final deles, então, é que esta proposta visa garantir que o Bitcoin tem um futuro, sem necessariamente mudar a sua essência original de escassez programada dentro de cada ciclo. É essa a defesa. É uma visão provocadora. Sem dúvida. Então, o que a gente tira disso tudo? Temos aqui uma perspectiva bem diferente sobre a longevidade do Bitcoin, né? Que liga a tecnologia diretamente à inevitabilidade do ciclo da vida humana. Pois é. E propõe uma solução bem radical, é preciso dizer, para tentar garantir a perpetuidade. Levanta uma questão muito importante sobre como é que ativos digitais, cuja segurança depende fundamentalmente de informação secreta individual, podem sobreviver à passagem de séculos, milênios. Exato. A herança digital já é um desafio hoje. Como é que um sistema descentralizado lida coletivamente com a perda inevitável dessas chaves individuais acumulada ao longo de muitas gerações? Fica a reflexão, né? Se a posse digital depende de chaves privadas individuais, como é que o sistema como um todo pode gerir essa perda constante ao longo do tempo profundo? É uma questão em aberto.